Fala pessoal, tudo bom? Tô voltando aqui de viagem e tô fazendo essa live aqui à noite aqui no, no escritorinho. Me falem se está tudo funcionando. Eu tava tentando montar todos os equipamentos aqui para fazer rodar a live, o microfone, os negócios. Então podem mandar se tá tudo funcionando como deveria funcionar. Eu estava na Califórnia, né? Fui lá no Vale do Silício e vou falar um pouco sobre esse negócio das Olimpíadas, sobre os Estados Unidos também e as coisas que estão acontecendo hoje, né? E eu tenho uma abordagem sobre o negócio das Olimpíadas que eu acho que vai ser diferente do que as pessoas usualmente estão. Esse barulho é do computador, tá? Porque ele tá sofrendo para fazer a live, mas eu não vou conseguir resolver tanto a vida dele. Agora eu posso tentar ligar esse ar aqui também, pra ver se ele não morre tanto no meio do caminho. Mas esse ruído do fundo é o computador que não aguenta a live, entendeu? Ele não tem esse. Ele não tá. Ele não aguenta o tranco. Então eu vou entrar aqui nesse tema, né, da. Troca o PC, tá falando. Pois é, mas aqui transmite em 4K esse negócio, não é fácil um PC pra aguentar isso aqui não. E eu já tenho um estúdio, entendeu? Eu montei um estúdio, só que eu tô fazendo a live à noite aqui, mas esse é o raiz, entendeu? O computador é woke. O computador, na verdade, ele tá do lado do Macron, então ele tá revoltado com as coisas que estão acontecendo. Eu, olha, muita gente está comentando esse tema das Olimpíadas e eu confesso para vocês que eu não estava querendo falar sobre esse tema das Olimpíadas. Eu não estava querendo falar por quê? Porque, vamos lá, todo mundo. Vamos começar com o básico. Fizeram uma introdução das Olimpíadas, uma apresentação das Olimpíadas, que é basicamente uma missa invertida, que é basicamente satânica. Pegaram símbolos da missa, fizeram uma última ceia woke. Essa última ceia woke, ela é um ritual meio negro, assim, que é o deboche da missa. É debochar da missa católica. É muito curioso que tenha escolhido exatamente a missa. E isso chocou todas as pessoas, porque as pessoas, claro, já estão esperando que vai ter alguma lacração, mas que a Olimpíada vai virar, de fato, uma ferramenta para o anticatolicismo, é uma coisa que muitas pessoas não estavam esperando. Nesse nível, assim, que o nível, eu acho que sempre as pessoas se chocam quando fica explicitamente satânico. Ah, mas não é explicitamente satânico. Isso é a definição de satânico. É o ritual da igreja invertido. Isso é exatamente, isso é ipsis literis o negócio do satanismo. E aí que a gente entra numa coisa muito interessante, né? Porque, claro, a gente tem que entender o que são as Olimpíadas, que eu acho que é o principal tema aqui. Por que eu não estava querendo falar desse tema? Porque as pessoas, como a internet está funcionando em geral, né? Isso não é mal por si, é só como funciona. Tem um ciclo de notícias, as pessoas vão comentando esse ciclo de notícias. Apareceu essa missa satânica e aí tem muita gente que naturalmente faz uma resposta contra. Fala, não, olha só, as Olimpíadas, os cristãos estão sendo perseguidos e tal. As respostas das pessoas que não são cristãs, no geral, elas querem mostrar apoio nesse momento. Então tem um lado de que elas falam, não, tô do lado de vocês e tal. Mas às vezes o jeito que elas falam mostra a incompreensão delas em relação a isso. Duas pessoas em particular me chamam a atenção. O Elon Musk e o Andrew Tate, que resolveram comentar.
Porque o Andrew Tate, a resposta dele foi, ele pegou uma placa e foi pra frente do negócio lá de uma embaixada francesa, sei lá o quê, e falar assim, ah, olha só, e aí ele posta assim, eu sou muçulmano e eu tô aqui protestando, e vocês cristãos não têm a coragem de vir aqui protestar, alguma coisa, ele não falou exatamente nesse tom, mas ele fala, é mais ou menos isso, na verdade. Ele fala, ó, eu tô aqui como islâmico, e cadê vocês que são cristãos pra vir protestar? E o Elon Musk falou uma outra frase que me chamou a atenção, que ele falou assim, a igreja vai acabar se os cristãos não começarem o cristianismo vai acabar se os cristãos não começarem a defender a sua fé. Então, qual que é o meu problema com essas duas frases? 50% da frase dos dois está 100% correta. Deus, talvez até mais, entendeu? Talvez 70% da frase dele está completamente correta. Qual que é a parte que está correta? É ridículo os cristãos não se posicionarem. É ridículo os cristãos serem tão, nesse mundo moderno, deixa eu ver qual é a palavra que eu consigo usar, tão sojados, a ponto deles não se escandalizarem com nada e eles toda hora deixarem essa cultura woke bater neles e eles não responderem. E essas frases batem numa figura que é o cristão liberal, que é muito isentão para fazer qualquer coisa, então os caras são explicitamente satânicos e ele bate palma e não faz nada. Então esse é o lado verdadeiro do que eles estão falando. Mas qual é o lado que não responde o problema do que eles estão falando? Em primeiro lugar, não, Elon, o cristianismo não vai acabar. E o fato de você achar que o cristianismo vai acabar mostra que você... E aí, claro, o Elon Musk exatamente aí é positivo. Ele tá... O Jordan Peterson deu uma cutucada nele, nessa questão do cristianismo. Ele sentiu. Ele tá começando a se abrir para essas ideias cristãs. Elas estão começando a aparecer por ele como um problema. Isso é muito bom. E definitivamente na vida do Elon Musk é uma coisa que desesperadamente falta é o cristianismo. Porque ele, claro, sofreu com a cultura woke. Desesperadamente falta o cristianismo na vida do Elon Musk. Esse é o lado que é o lado faltante. E eu vou mais e desesperadamente falta o cristianismo na vida do Andrew Tate também. Desesperadamente o cristianismo falta. Não adianta. E aqui é o ponto em relação aos dois. Muito bom. Eu entendi. Realmente os cristãos têm que se posicionar. Maravilha. Realmente o cristão liberal é um problema. Realmente não sei o que tal. Mas calma lá. A vocês dois. Na vida de vocês o cristianismo está fazendo uma falta tremenda. Então eu aprecio a defesa da igreja, mas esses valores fazem falta na vida de vocês, entendeu? E eu não estou fazendo isso, enfim, ainda mais falando em português, o Elon Musk e o Andrew Tate que não vão estar ouvindo esse comentário, obviamente. Mas esse é o ponto que as pessoas têm que entender, é que na vida de vocês está fazendo falta, não é só que porque é um problema político, porque falta de se posicionar e tal, não sei o quê. Na vida de vocês, estes mesmos valores fazem uma falta tremenda, entendeu? Então acho que o Elon devia parar de desenvolver IA e focar em ajudar o reino de Deus. Não, mas é isso, quer dizer, essa é a brincadeira, quer dizer, eu acho que o problema aqui é entender a falta que essas coisas fazem na própria vida das pessoas. E eu acabei de voltar do Vale do Silício, então claramente eu sei que o problema ali o diabo corre solto também, entendeu? Claramente é esse. E eu acho que São Francisco, eu vou falar uma coisa pra vocês que é muito interessante, acho que vale pra Paris, vale pra França. Um dos lugares que mais me aproximou, que me faz assim entender Deus hoje é São Francisco. Que é uma cidade... Por que São Francisco, né? Assim como eu acho que Paris também tem que ser... Paris e São Francisco talvez sejam hoje lugares que eles têm que ser um símbolo da conversão das pessoas. E aí a gente vai entrar fortemente no tema. Eu vou falar primeiro de São Francisco, porque depois Paris, claro, a gente vai entrar com mais profundidade, que é o tema principal. São Francisco é a cidade hippie. São Francisco tentou todas as ideias de libertação sexual, de hedonismo, de drogas, de todas as coisas. São Francisco é o centro do progressismo americano.
São Francisco agora tem cadeados, foi da cidade do 3 é demais, agora tem cadeados nas cidades, nas farmácias, para você pegar uma pasta de dente. Aqui tem uma lei que fala que você pode roubar até tanto e não tem nada. E exatamente por tudo isso é que o contraste total e absoluto com a vida das pessoas. São Francisco é um dos lugares mais ricos do mundo, tá? Por causa do Vale do Silício, são um dos lugares mais ricos da humanidade. Todas as pessoas que eu conversei, consensualmente, vão falar pra você: os valores estão destruídos. O progressismo, todas as pessoas, estou falando de pessoas que são de esquerda, inclusive, elas viram pra você e falam: o progressismo não está funcionando para nossa vida pessoal. Esses valores não estão dando certo. A cidade não está dando certo. Isso, gente que odeia o Trump, sei lá, que odeia o Trump, vai falar pra você a mesma coisa. Falar. Aí você muda o assunto, fala: beleza, vamos ao invés de falar de Trump, vamos falar da São Francisco, do progressismo e dos valores que você está vivendo. E aí eles falam pra você assim: não funciona. Não dá, não tem condição, não está funcionando. E aí a gente volta para Paris, né? Em Paris teve esse apagão, que é apagou tudo, menos a Sacré-Cœur. Menos o Sagrado Coração de Jesus, foi a única igreja brilhando. O problema aqui é... O problema aqui é o seguinte: não é só que a Olimpíada foi longe demais. Porque a Olimpíada foi longe demais. Esse é o problema que o cidadão comum vai interpretar assim: a Olimpíada foi longe demais, realmente, né? Olha só, galera, os wokes passaram do ponto, hein? KKK. Gente, não é isso mesmo. Não é isso que está acontecendo. Não é sobre isso. Não é os wokes passaram do ponto. Não é isso. O woke passar do ponto, isso é 2008, entendeu? Isso é 2012, vai. Isso é 2015, vai, talvez. 2024 não é os wokes passaram do ponto. É que você pegou uma celebração do físico humano e transformou numa missa satânica, e aí apagou a luz de toda a cidade logo depois como um sinal, e o único lugar que está aceso é a Sacré-Cœur. Isso não é simplesmente os wokes foram longe demais. Isso é a realidade mais profunda na natureza do mundo. Isso é Santo Agostinho, isso é o Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Isso é a realidade mais profunda se impondo de uma maneira claríssima. É um recado divino. É um claro recado. Em primeiro lugar, que esse negócio, o woke, não é passaram do ponto kkk. Isso não é paganismo mais. Isso é claramente um negócio satânico. E eu não estou falando, novamente, eu não estou falando como uma coisa equívoca, como uma analogia, como uma metáfora. Eu estou falando isso como uma coisa literal. É literalmente uma celebração satânica. É literalmente isso. E o contraste com isso não é o Elon Musk ou o Andrew Tate a tweetarem falando: cadê os cristãos agora para lutar? Não é. Veja, novamente, aprecio a crítica ao cristão fraco e aprecio o cara tá contra o woke. E acho que o Elon, pelo menos, tem aí uma avenida para começar a se aproximar do cristianismo e tal, e começar a refletir sobre a vida, até porque realmente o tal do woke mind virus destruiu a família dele, está destruindo a vida dele e tal. Não é que o Macron, que engraçado, a esquerda acabou ganhando na França. Não é isso, cara. É que os caras fazem uma celebração satânica e o presidente twitta liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que a Revolução Francesa já era mais um Red Pill, leiam, por exemplo, a Conjuração Anticristã. A Revolução Francesa já era satânica, entendeu? Vocês não precisam ir longe. Não era, era liberal e queria ajudar os direitos dos homens. Não, tinha o Marquês de Sade, tinha o Robespierre vestido de deus grego, se autoproclamando uma reencarnação de sei lá o que, entendeu? O negócio já era esotérico pra caramba. Tem até uma imagem, né, que eu usei numa aula minha esses dias. Eu usei no Restauração Cultural, tá lá no Restauração Cultural. Foi a principal aula que eu dei nesses dias. O Robespierre segurando as tábuas da lei, com um símbolo maçônico no fundo, falando: tá aqui a nova religião.
Então, quando o Macron tuita liberdade, igualdade e fraternidade, ele não está defendendo uma coisa desalinhada com essa abertura das Olimpíadas. Ele está defendendo o obscurité. É isso, esse é o princípio maior. É satanité, esse é o princípio. Deixa eu traduzir para você: liberté, égalité, fraternité. É satanité. Isso aqui é completamente a inversão moral completa. Cabeça do boi dourado. Cara, que loucura. Baal presente mesmo, é literal. Então, quando você pega essa inversão total e o cara posta isso, o Macron, e você vê esse negócio de apagar todas as luzes, tá? Ser só Sacré-Cœur, galera, isso não é um tema de os wokes foram longe demais. Quem não está enxergando o recado divino claro, a posição, veja, vamos para. Porque eu já tive a posição, eu entendo quem é ateu, porque eu já tive a posição de ser o agnóstico chato que falava que a igreja ludibriava a sociedade e tal. Então eu entendo. Eu entendo quando o cara fala, os caras estão inventando coisas, os caras estão delirando e tal. Mas, cara, pelo amor de Deus, você precisa entender o que eu estou te falando agora. Tem uma celebração que é uma missa invertida. Só um detalhe também. Para que a missa? Você já parou para reparar que é a missa que tem que ser escolhida para ser invertida? Já pararam para reparar que não é a celebração da palavra com a Bíblia? Já pararam para reparar que não é sequer escolheram alguma coisa que é da direita, assim, especificamente da direita moderna? É a missa mesmo, ou escolha a missa. E o centro do negócio é a inversão da missa. E aí depois apaga tudo e só o Sagrado Coração está iluminado. Você tem várias imagens dessas. Tem, por exemplo, em Nagasaki, que cai a bomba atômica e fica lá só a igreja de pé. São vários casos desse na história, né? E falar coincidência, cara, não faz o menor sentido essas coincidências, entendeu? Porque a igreja do Sagrado Coração seria a única que estaria acesa. Então aqui nós somos obrigados a voltar para as promessas de Nossa Senhora para a França, para a aparição de La Salette, para a aparição de Lourdes, para as aparições de Nossa Senhora, em que há na França de fato um convite à devoção do Sagrado Coração. Então não é aleatório que essa devoção do Sagrado Coração se contraste absoluto. Acho que as duas imagens contrastadas, né? A bizarrice da abertura das Olimpíadas com a igreja acesa enquanto tudo está apagado. Essa é a imagem principal. Mas eu acho que Paris, então, na mesma lógica que eu falei de São Francisco, Paris é o centro do começo da conversão do Ocidente. Paris foi escolhida por Deus pela misericórdia divina para a conversão das pessoas. Como São Francisco. São Francisco é uma cidade escolhida por Deus para isso. Como Roma, entendeu? Como Roma, porque é o centro, porque é o fundo do poço, é a cruz. A revolta satânica é o fundo do poço. E essa revolta satânica é o primeiro convite às pessoas a se converterem. As Olimpíadas não são retorno ao paganismo. Gente, o ódio desse pessoal é contra o paganismo. Porque o que é a Olimpíada pagã? A Olimpíada do Píndaro, que é o grande poeta da Grécia Antiga. É o culto do corpo, é o culto do Apolo, é o culto da beleza física, da clareza, do que é aberto. Beleza, querem ficar com essa coisa passiva-agressiva? Vamos competir e ver quem é o melhor, quem é o mais forte. Isso é a Olimpíada. Ah, tá todo mundo falando isso aqui, beleza, então tá aqui, ó, tô sem... o cara os homens vão mostrar sem blusa, vão falar, tá aqui, ó, esse é o físico, esse é o que eu vou competir. O ápice da Olimpíada era a luta, inclusive, né, no mundo antigo. Nós vamos lutar, nós vamos sair na mão. E o sobrevivente aqui dessa porcaria, quando a gente sair na mão, vai ser o cara... Até o Píndaro fala disso, que o auge era a luta e abaixo da luta vinha o pentátulo. Uma versão deles lá, tipo de um pentátulo, né? Então, por quê? Porque a luta é a coisa mais pura, que é
Um homem lutando contra o outro é sempre a coisa mais pura que vai existir, é pancadaria, é a purificação total do corpo. E a outra, o pentátulo, é o limite humano, né? Aquela coisa, você ir até o limite do corpo humano. Esse culto de Apolo, do Píndaro e da Olimpíada Antiga, essa abertura da Olimpíada é o oposto, porque qual é a celebração? É dos corpos feios, do dark, do baixo, do ocioso, do... A maratona é abaixo desse pentátulo antigo, porque esse pentátulo antigo envolvia velocidade de corrida, né? Então, por isso que no ranking fica abaixo. Mas é o culto dionisíaco, é o culto bacante, é o culto do grotesco. Esse culto do grotesco, do Dionísio, ele passa pelo vinho, ele passa pelo excesso da comida e depois que claramente estava sendo cultuado então é o vinho não como sacramento e sacrifício, que é o da missa, mas é o vinho como embriaguez. É a comida como uma coisa a ser cultuada e a forma física invertida como o ápice. Então isso é proposital, tá? O fato de terem pessoas que são anti-atléticas na abertura da Olimpíada é proposital para tentar desconstruir o símbolo da Olimpíada, que é a virtude remanescente, inclusive, do paganismo. Ou seja, é pior do que vocês estão imaginando, porque não é voltou o paganismo com a Olimpíada. Não. É que, na verdade, o negócio é tão invertido que há um ódio contra o cristianismo e o catolicismo em primeiro lugar, porque claramente o ataque é em primeiro lugar contra o catolicismo, não tem outro a ser atacado. E em segundo lugar, há um ódio contra o culto do corpo pagão. Porque esse culto do corpo pagão, ele aponta para um princípio de ordem. E a desordem total tem que imperar. É por isso que a forma física deformada é promovida. Isso não é aleatório, tá? Isso não é aleatório. Isso é zero aleatório. É óbvio que não é aleatório que é o lugar da Revolução Francesa. É óbvio que não é aleatório que o Macron é o liberalismo internacional. É óbvio que não é aleatório que que é aleatório que é o ataque contra a missa, mas é claro que óbvio que não é aleatório que Paris é o lugar, porque estou falando que Paris vai ser o centro da conversão das pessoas, porque é ali que o Ocidente vai começar a acabar por aí. O Ocidente a ponta de lança, o fim do Ocidente, ele começa em São Francisco e em Paris. É ali que é o fim. São Francisco é o Blade Runner, Paris é o culto bacante infinito, o culto do Baco infinito. E na sequência do culto do Baco embriaguez, excesso de comida, sexo e aí violência. Deboche sexual e violência. Violência é o último ponto. O crime e a desordem do corpo são associadas, assim como a paz e a arte marcial se contrapõem a isso. Porque se você ordena o corpo... Veja, aqui there's a lot to unravel here. A lot of things are going on, assim como eu falei lá quando eu estava falando com o pessoal, assim, tem várias coisas aqui acontecendo, olha só. Primeiro ponto, a luta contra a missa é uma luta contra a encarnação do verbo, é a luta contra a ideia de que Deus se fez homem, porque nessa visão gnóstica, beleza, Jesus Cristo pode ser um espírito evoluído, mas feito homem, carne, recebido na Eucaristia, aí não. Isso não pode ser aceito em nenhuma hipótese. Então há um ódio contra a encarnação do verbo. Este ódio contra a encarnação do verbo é um ódio contra o corpo, é um ódio contra a ideia de Cristo, é um ódio gnóstico contra a ideia de Jesus Cristo, de Deus, ter criado a própria natureza humana. Por isso que quando você pratica o exercício, quando você levanta peso, quando você vai lutar, quando você vive uma vida em ordem, você começa a purificar o seu corpo. O primeiro dos pecados capitais é a gula. Depois vem a primeira é a gula, e depois vem a luxúria e tal. E é o que você está vendo nas Olimpíadas. Mas a gula é o primeiro, porque a porta de entrada, todos os vícios começam com a gula. Por isso que
Por isso que, inversamente, você começa a redenção do homem pelo banquete, pela refeição. Porque quando você reúne as pessoas numa refeição, você começa a formar uma família. E essa família, ela aponta para a comunhão, que é a união das pessoas sobre Deus. E essa comunhão envolve um elemento de encarnação, de que Deus veio. Esse é o próprio do cristianismo, é o símbolo máximo. Que Deus, para a salvação dos homens, se fez carne e habitou entre nós. Até uso esse termo, se fez carne. A Eucaristia representa a união com Deus, partindo do físico em direção ao espiritual completo. Quando você dá vazão à gula, você está abrindo a sua alma para os demônios, porque o seu corpo vai ser consumido basicamente pelos vícios. E isso abre espaço para a luxúria. E abrindo espaço para a luxúria, afasta a alma de qualquer sacrifício pelo bem. Por isso que o exercício e o culto do corpo, como as Olimpíadas promovem, são uma ameaça à ordem satânica. É um lado do paganismo que, embora falte a graça a esse lado do paganismo, ele é necessário para a redenção dos homens, porque se você está vivendo a gula o tempo todo, você não consegue contemplar a realidade espiritual. Citando São Bartolomeu, pode alguma coisa boa vir de Paris? Na verdade, o que vai vir de Paris, como diria José de Maistre, é a punição divina, e é essa punição divina que vai nos redimir e começar a nossa conversão. Essa doença da gastrimargia, essa doença da alma, começa com a gula, e que passa pela luxúria, ela envolve o problema do corpo, do cara voltar a ter o corpo em ordem. Por isso que, para viver uma vida cristã, tudo começa colocando o corpo em ordem, porque não dá para o cara ser pai de família, trabalhar, viver todas essas virtudes se o corpo dele está um caos. A origem dos pecados é o orgulho, não a gula. Não, o orgulho é o mais profundo. O orgulho é o primeiro pecado e todos de fato derivam dele. A gula é, no entanto, o pecado mais básico. Ele é o primeiro na ordem dos mais básicos, dos mais imediatos. Ele não é a origem no sentido de ser quase como a pedra angular dos pecados, que é o orgulho. Mas é o mais rasteiro, é o mais básico, o mais imediato. Por isso que quando você começa a botar a sua vida em ordem, você também começa pelo mais básico e imediato. Se você começa a botar eu falo tanto esse negócio do jiu-jitsu, não é aleatório, porque você começa a purificar o seu corpo se você luta. E a purificação do corpo é necessária num mundo que é maculado. O tal aquele japonês que tomava um banho na água gelada e ficavam falando purificação. Essa história do jejum que está tão forte na Bíblia, essa história das pessoas terem que andarem no deserto, a purificação do corpo, que tem nada a ver com essa revolta gnóstica, que é o ódio contra o corpo, porque aqui é a saúde do corpo, é buscar o corpo como algo, como um templo do espírito, né? Esse é o começo das virtudes. Por isso o ódio deles. Eles querem que as pessoas estejam completamente fora de forma e vivendo vidas não saudáveis. Isso não é aleatório. Eu estou falando de um negócio que é seríssimo. E sim, há uma total conexão disso com o problema da encarnação do Verbo. Há um ódio contra Jesus Cristo se fez carne. Há um ódio contra esta frase. É um ódio. Fala, não pode ser. Enfim, não entendo. Perfeito. Então, vou te falar como você vai entender. Começa a fazer um jejum. Começa a controlar a sua dieta. E começa a ter um regime de disciplina física. Acorda de manhã e começa a fazer flexão e abdominal. E depois, faz o seguinte, tem a experiência de ler a Bíblia, depois de ter feito isso, e você vai ver como você vai entender mais claramente o que estava lá do que antes. Por quê? Porque você... Aqui é um problema que muita gente não entende, tá? E aí
É, é, esse é o ponto. Você vai entender muito melhor o que está escrito na Bíblia por um motivo. Porque você tem coisas más que estão acontecendo na sua vida muito básicas, muito imediatas, muito toscas. E essas coisas muito toscas, muito óbvias, corta a questão, corta pornografia, começa a fazer abdominal e flexão e começa a fazer jejum. E aí volta a ler a Bíblia. O seu entendimento vai evoluir, porque não é um problema puramente intelectual. É um problema de hábitos básicos. Se você se confessar e receber a Eucaristia, então é outro patamar. Mas estou falando aqui, comece com isso, comece com esse básico do básico. Você vai ver que você vai claramente entender mais fácil o que está falando lá. Se você está o dia inteiro na pornografia, se o cara está o dia inteiro comendo igual um animal, está sojado pra caramba, ele não vai entender nada, porque o Cristo fala, segure a sua cruz e me siga. Aí o cara já fala, ih, preguiça. Pra que se eu posso estar o dia inteiro no videogame? Serve para as mulheres também, não precisa fazer flexão necessariamente, faz um agachamento no lugar da flexão, sei lá. Mas irrelevante. Serve, claro que serve. Claro que serve. Não é correto. Não é correto, entendeu? E aí só de você ter uma disciplina, eu não tô falando do cara ser bodybuilder, não, nada, zero. Porque também, claro, existe o excesso, o cara fica cultuando o corpo, aí entra no problema. Isso entraria sim no limite do paganismo, que é o culto do corpo, como se o corpo fosse a última finalidade dos homens em detrimento do espírito. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de ter a cultura básica. Você vai começar a entender por que eles querem desconstruir a forma física. As Olimpíadas são importantes para o ódio à forma física. Pelo mesmo motivo que é tão importante destruir os esportes em geral. Eles não querem que as pessoas façam isso. Eles querem que as pessoas fiquem completamente fora de forma. Por quê? Porque eles odeiam eles, assim, não é nem consciente. Porque há um ódio gnóstico contra a encarnação dos homens, quando eu falo dos homens serem homens. E se você seguir a thread que eu tô falando, se você sair do Píndaro, começar a olhar para Apolo, começar a olhar para Platão, e aí Platão vai começar a falar da imortalidade da alma. Agora você começa a olhar para o cristianismo, e o cristianismo vai falar, o corpo é o templo do espírito. Eles quem? Eles quem é simples, quem são eles? Nós estamos falando do establishment progressista, que é a elite global, que é quem promove esse tipo de coisa. É melhor os atletas católicos se retirarem ou defender a fé com a medalha? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu gosto muito da linha do cara ganhar a medalha e meter uma defesa da fé mesmo e expulsem ele. Pra mim, o mais da hora é o atleta, o mais da hora, o mais alto nível, o mais inspirador, o mais forte, é o atleta ganhar a medalha e segurar o sinal da cruz e falar, é isso mesmo, é isso que a gente ganhou por causa disso. Esse é o mais épico. Se retirar não é um problema também, falar, dane-se, né, dane-se, vão embora. Mas eu acho ganhar a medalha e segurar e falar em defesa da fé e dar o testemunho em defesa da fé é o mais correto. Isso já foi feito antes, isso continua sendo necessário. O atletismo é fundamentalmente uma coisa que promove o bem-estar dos homens. Os esportes promovem o bem-estar dos homens. É por isso o ódio contra o bem-estar. O ódio contra a França também. Por que o ódio contra a França? Porque a França é o primeiro país da Europa. A França é a primogênita da igreja. A Europa foi criada a partir da França. O auge da Europa católica foi em Paris. Paris foi a cidade das luzes, Paris foi a cidade da Universidade de Paris, Paris foi a cidade de São Luís, Paris foi a cidade de São Tomás de Aquino. E não existe a Paris, não existe a França não cristã, porque se você quer arrancar a identidade cristã da França e criar essa tal dessa França secular, o resultado é que você tem uma união de coisas satânicas, islâmicas e de todas as culturas contra o cristianismo.
Só tem a França de Joana d'Arc e de Carlos Magno do batismo de Clovis. Não tem a França não cristã e não tem como ter a França não cristã. Porque o que garante a unidade da Europa é uma cultura cristã. Se você tira a população francesa, tira a fé cristã, a França vai parecer Marrocos ou a França vai parecer uma sátira. Então, na verdade, o ódio do demônio contra a França vem do fato da França ter sido um ápice da cristandade. Por isso que aqui não é um tema de é a França que é podre, é a França que é podre. Não é a França que é podre, é o contrário. O demônio odeia a França porque a França foi o demônio odeia as Olimpíadas porque é o culto do corpo e a encarnação do verbo, e ele odeia a França porque a França é primogênita da igreja, porque a França representa a cristandade. A França é um símbolo. Paris é um símbolo da cristandade. Por isso que a providência francesa, a providência divina escolhe a França para ser o símbolo da destruição da nossa cultura. Por isso teve que queimar Notre Dame. É um símbolo. A Notre Dame teve que queimar pela providência para mostrar o que está acontecendo com o mundo. Quando a Notre Dame pega fogo, não é a Notre Dame que está pegando fogo, é o Ocidente que está pegando fogo. Toda a nossa cultura está pegando fogo. Deus está só mostrando pra gente. Ele só está falando, olha, a Raíssa, bronze no skate, disse em Libras: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É assim que tem que ser feito. Os atletas brasileiros têm que ganhar as medalhas e falar isso. Subir lá no pódio e falar Jesus, todos eles falar isso. Esse é o mais correto. Então a França, como ela é a filha prometida da igreja, o demônio quer destruir a França em primeiro lugar, com absoluta eficácia. Por isso que quando eu falo que Paris e São Francisco são uma conversão, é porque eles são o fim. O fim é isso, esse é o fim, é o fim completo, é a destruição, é o fim. O fim é o que? Missa satânica nas Olimpíadas, Notre Dame pegando fogo, a cidade inteira apagou, a cidade das luzes apagou, e a única luz que sobrou acesa é a do coração de Jesus. Porque, podem pesquisar a imagem, é impressionante. Porque porque é isso, porque tem que apagar as luzes da cidade da luz, é simbólico. Porque essas luzes vêm de Deus, elas não vêm do homem. Não dá para ter uma falsa luz. Você não pode criar... A França secular é uma França muçulmana, fim de jogo. Mas eu sou só uma boa pessoa, eu não gosto dos wokes, e os wokes foram longe demais. Você vai virar islâmico, cara, já era. Só tem a França católica, esse negócio secular já era. Todo mundo não vai para canto nenhum. Quando a França está morta, se a França está morta, todos nós estamos mortos. É o símbolo, entendeu? É a cruz. Mas essa é a beleza do evangelho, que o Elon Musk não entendeu com a frase dele, que é o cristianismo toda hora vai ser destruído e vai renascer, toda hora, porque assim é a estrutura da realidade. O ponto do cristianismo é ser destruído. Quando você fala a igreja está em crise, a igreja está sendo perseguida, não sei o que, é assim que funciona. Toda hora o cristianismo tem que morrer para nascer de novo. É o mito, é o arquétipo principal, é o mito real, né, para falar, é o mito que transcende todos os mitos, porque é real. Vai ter que ser destruída a França, como a França teve que ser destruída pela Inglaterra para Joana d'Arc aparecer e recriar o país na Guerra dos 100 Anos, como a França teve que ser invadida pelos muçulmanos para Carlos Martel ganhar a Batalha de Poitiers e depois vir o Império Carolíngio, como a França teve que perder a fé na Revolução para depois a igreja vir com figuras como Curadares, a aparição de Lourdes e tal. As coisas vão ter que ser destruídas para poder renascer. E isso é da natureza das coisas, como a providência funciona. A França sempre foi anticristianismo. Não foi. A França, na verdade, foi quem promoveu o cristianismo na Europa inteira. Foi a partir da França que toda a fé se espalhou para a Europa. E é por isso que a França é um alvo tão grande. Do mesmo modo, eu acho que São Francisco talvez seja um alvo nos Estados Unidos,
Porque São Francisco é o lugar das missões franciscanas, é o lugar das missões de São Junipero. Nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Pois é. Mas olha que interessante, a França espalhou a fé para a Europa inteira, travando, como sempre, quando a gente começa a falar do negócio. Cara, é surreal, assim, eu não tenho problema de... Eu faço live sobre... Qualquer tema não trava. Eu comecei a falar que a França é a primogênita da igreja e começa a travar. Cara, o YouTube, ele tem um poder disso aqui impressionante. Não, eu tô olhando aqui o sinal da conexão tá aparecendo com todos os traços aqui, tá aparecendo como a conexão tá perfeita. Eu não sei se eles têm um script, sei lá o que acontece. É engraçado porque eu vou voltar aqui a falar, independente de estar travando. Mas eu vou voltar, né? Vou continuar aqui. Só existe a França de Joana d'Arc. Só existe a França de Carlos Martel. Só existe a França de Carlos Magno. Só existe a França católica. Só tem essa França, não tem outra França. A outra França que existe é muçulmana e satânica. Só tem a França muçulmana satânica e a França católica. E a França muçulmana e satânica, ela é anti-francesa, então já era. Ela odeia os franceses e ela odeia tudo que seja francês. Então não tem o que fazer, tá? Quando a gente fala que a França está perdida, é porque nós estamos perdidos. Não é só a França, não. Aí vem até esse momento do que é a França, né? A França é sem chapéu ou a França é o Macron? É o Macron dando Macron mãozinha dada na floresta, passeando no bosque de mão dada, postando sobre igualdade enquanto fazem uma missa satânica. Isso não é a França, isso é uma excrescência completa. Esse Macron é uma figura bizarra, entendeu? Bizarra. O cara, cara, não é novo, tá? Lembrando que logo depois da restauração orleanista, o Filipe de Orleans se proclamou o rei da igualdade, né? Filipe Igualdade. Então, assim, esse negócio afrescalhado não é novo. Mas não deixa de ser chocante. São vários, né? São vários. São vários caras que fizeram isso, né? Mas não deixa de ser chocante, assim, quando o cara aparece com uma dessa, né? O Macron é o símbolo da queda do Ocidente, que não é uma queda épica, não é uma grande invasão, embora tenha uma presença muçulmana forte, é simplesmente sojado. É um negócio sojado, é tudo muito sojado, é tudo muito fraco, é tudo muito podre, é um negócio, mãozinha dada no bosque, assistindo o declínio, enquanto posta frasezinha lacradora para a celebridade americana retweetar. Esse é o colapso. É um total fantoche dos bancos. Todo mundo sabe que Macron é um fantoche dos bancos. Qualquer pessoa viva sabe que o Macron é um fantoche dos bancos. Qualquer pessoa viva sabe que essa galera que fez essa apresentação está ligada ao esoterismo de verdade, não é metafórico. Tem a cabeça do Baal, tem a missa invertida, tem o culto da forma física grotesca, os personagens estão todos em jogo, mas a solução as pessoas não estão ainda grasping, elas não estão entendendo, elas não estão pegando qual é a solução ainda. Não, as pessoas não estão ne comprend pas, entendeu? Elas não estão pegando. A solução é o seguinte, eu vou entrar agora exatamente qual é a solução. No dia que a igreja parar de ser perseguida, alguma coisa está errada. Claro, a igreja vai ser perseguida e esse é o ponto. A igreja, exatamente. Na verdade, a igreja verdadeira está sempre sendo perseguida
e só a igreja fraca não é percebida, só a igreja vendida para o mundo, que é a não igreja, em resumo, está lá. A solução é a seguinte, olha, vou em ordem, né, primeiro, vocês odeiam os esportes, vocês odeiam a forma física, nós amamos tudo que envolve competição, tudo que envolve desenvolvimento do corpo, nós amamos tudo isso. Vocês odeiam a França, nós amamos a França. Ah, eu odeio franceses, nós amamos franceses. Eu acho que a França deveria ter em primeiro lugar franceses. A França não deveria ser um lugar para o mundo árabe inteiro invadir a França e tal. A França deveria ter franceses. Isso é o óbvio do óbvio. A França, vocês então vão dizer agora que vocês amam, não sei o quê, mas o mais, cuidado professor, não, mas a França tem que ter francês em primeiro lugar, cara, isso é tão óbvio. Não dá para o Islã não pode tomar conta da França e as pessoas acharem que isso é uma coisa normal. Não é normal. O Islã não deveria. Moro na França, as igrejas estão lotadas aos domingos. Essa é a solução. A única solução da França é voltar a Carlos Magno. A única solução da França é voltar a Joana d'Arc, é voltar a São Luís. Agora a gente é católico, agora a gente é francês, e dane-se a Revolução Francesa, dane-se a nova ordem republicana francesa, nós vamos lutar pela nossa sobrevivência. E nós vamos lutar pela França de Joana d'Arc. Essa é a única solução, não tem outra, tá? A França, na verdade, tem que se emancipar, o francês tem que se emancipar da República Francesa decadente. Ele tem que se emancipar completamente, ele tem que falar, cara, eu tô em outra, a minha França é outra, eu tenho outra França. Você usa a mesma palavra que eu uso outra palavra, entendeu? Eu quero dizer outra coisa. Você usa o termo, você quer dizer uma espécie de ordem satânica, estranhíssima, woke. Eu quero dizer o seguinte, por França eu quero dizer a minha família estendida, as pessoas que eu amo aqui ao meu redor e a minha devoção a Joana d'Arc, que é a verdadeira pessoa daqui. Dane-se o macronice. O Macron não é o meu líder. Não é o meu líder em nenhum nível. Eu não tenho nada a ver com esse homem. Eu não tenho nenhuma relação com essa pessoa. Essa atitude que os franceses têm que ter para essa era. E eu acho que tem que começar a ficar normal na França falar: ah, então você acha que a França não deveria ser islâmica? É isso, a França é católica. Não, mas você não acha que tem que tolerar os muçulmanos? Olha, eu pessoalmente não vou fazer nada com ninguém, eu tô tranquilo. Mas a França não é um país muçulmano, a França não deveria ter o Islã como uma força substancial na França. Isso deveria ser afirmado claramente. Pior ainda o woke, tá? Pior ainda o antifrancesismo do woke. A Revolução Francesa é o ódio contra a França. O maior motivador da Revolução Francesa é odiar tudo que é francês. Tudo que é francês é odiado. O Macron é uma extensão natural da Revolução Francesa, que é um ódio contra a França. E odiar as Olimpíadas é odiar a França, porque odiar as Olimpíadas é odiar o tipo de coisa que construiu a Europa. Macron falando, nossa Amazônia. Cara, sai fora. Sai do meu país, ou a sua criatura, entendeu? Sai de perto do meu país. Sai de perto da Amazônia. Bizarro, cara. O Macron vir falar nossa Amazônia é bizarro. Bizarro. O Macron não tem que falar nada no Brasil, nada. Ele não tem nada a ver com o nosso negócio. O Macron tem que... fica lá, ó, bota o Macron e o Justin Trudeau pra ficar dentro de uma... Manda o Macron e o Justin Trudeau pra montar um seminário de direitos humanos na Arábia Saudita e deixa eles lá, entendeu? E aí a gente continua tocando no nosso país, eles ficam lá promovendo os direitos humanos lá. Eu não quero ver eles fazerem isso, montar lá a cultura woke. Vamos mandar eu acho que a gente tem que mandar o Macron e o Trudeau, é uma proposta missionária. A gente manda para a Arábia Saudita o Trudeau e o Macron, afinal eles são tão a favor eles são tão favoráveis ao Islã, à tolerância em relação ao Islâmico, eu acho que é natural, acho que é justo.
Acho que a gente, eu vou inverter agora, gente. Eu não sei porque eu falei mal do Macron. Vamos inverter agora. A gente tem que chamar o Macron e o Trudeau. Falar, olha, é isso, vocês são grandes líderes galo-ocidentais. Vocês são o símbolo do que virou o galicanismo atual. A identidade ocidental. Vocês são os símbolos do Ocidente. Então o Ocidente escolheu vocês como nossos campeões para promover os direitos humanos e a tolerância e a cultura woke na Arábia Saudita. Então vocês vão lá, não tem autorização do governo da Arábia Saudita, não tem nada, não tem garantia da sua proteção, e vocês vão nessa a única garantia que vocês têm é a total e absoluta tolerância do Islã em relação ao Ocidente, porque o Islã é uma cultura totalmente aberta e que ama o Ocidente, e aí vocês vão para lá agora promover essa cultura. Então a gente manda o Macron e o Trudeau nessa grande missão. Eles podem dar aula de francês para o pessoal, promover todos os mitos deles, e a gente vai ver o que acontece, né? Por algum motivo, eu imagino que eles vão protestar, mas eu acho que é um agradecimento justo, devido à grande contribuição do Macron pela Amazônia, para salvar a Amazônia. Ele merece isso. Então acho que isso é válido, acho que a gente pode mandar esses campeões do Ocidente para lá, mas eu acho que Paris não é o lugar, entendeu, para o Macron promover esses negócios. Realmente não é o lugar. Cara, que vergonha. Também a eleição é uma piada, também vamos falar a real, né? Não sei se eu posso deixar essa live no ar depois de falar isso, mas... Todo mundo viu a eleição da França? É um circo. É um circo, é uma piada. Os caras, o sistema armou para a direita não ganhar claramente. Claramente foi assim, tipo, qualquer pessoa... Eles falam, eles admitem que eles armaram para a direita não ganhar a eleição. Então assim, a eleição é fake. Tipo, o negócio chega lá, aí um partido se implodiu para o outro não ganhar. Fala, como é que existe esse mecanismo que o partido pode abrir mão dele mesmo para fazer com que o partido da direita não ganhe? Eu nunca vi um treco desse. É um absurdo que isso seja legal no país. Então, assim, não tem nem o que... Tu viu a entrevista do Jordan Peterson com o Elon Musk? Tema Deus e religião foram muito evidentes, e é o caminho, cara. O Elon Musk vai ter que voltar para religião, não tem o que fazer, tá? O Ocidente tem que voltar a Carlos Magno. Não tem o que fazer, a gente vai ter que voltar a Carlos Magno. A França acabou, viva a Polônia e a Hungria. Cara, desculpa te falar. Eu amo a Polônia e a Hungria, amo. Mas já era, entendeu? A Polônia e a Hungria são muito pequenas, e a Polônia, sinceramente, está sofrendo as mesmas forças. Porque essa galera que está destruindo a França, você acha que eles vão parar na França? O próximo é o do vizinho. Só que você está falando de uma... Os caras vão escolher... Toda vez eles vão destruindo um e vai pro próximo, entendeu? Se a França acabou, o negócio é o próximo. Tô falando pra vocês, Paris foi escolhida por Deus para ser o símbolo da conversão do Ocidente. Porque nós temos que Deus quer que nós assistamos Paris sendo destruída. Deus quer que nós vejamos isso. E ele manda sinais, para não ser desespero também, né? Quer dizer, Deus permitiu a missa satânica, mas ele deixou essa crequeira acesa. Ele manda os sinais para quem quiser enxergar. Mas sem voltar ao Carlos Magno, não tem... Eu falei nos Estados Unidos agora. Porque nos Estados Unidos, o mundo parece que começou em 1776. Não começou. O mundo começou muito antes. E eu falei muito de Alfredo Grande, que é anglo-saxão. Mas eu falei bastante de Carlos Magno. E tem vários americanos que começaram a ler agora sobre Carlos Magno, né? Eu falei pra eles, vocês têm que voltar a Charlemagne, vocês têm que voltar para Carlos Magno. Encaixou bem com esse negócio da França, na verdade. E eu estou fazendo os americanos, eu estou incentivando vários americanos a comprarem a biografia do Carlos Magno, do Einhard, e lerem. Para eles entenderem o que é Carlos Magno. Eles precisam voltar a entender o que é a cristandade. Tem um conceito perdido aqui que é o da cristandade. As pessoas estão achando que França é um conceito jurídico. Tem um contrato, tem uma república, é um território, é uma circunspecção puramente física, jurídica. Não tem ficção jurídica. Tem a herança de povos que descenderam dessas batalhas.
Se não me engano, existe adoração perpétua no Sacré-Cœur. Creio que esse seja o caso também, tá? Que eu saiba, é isso mesmo. Acho que a Polônia está no caminho certo, só param a Polônia militarmente. Bom, cuidado com Eles não são alheios a fazer isso não, entendeu? As pessoas não são alheias a fazer isso não, cara. Mas eu amo a Polônia, eu amo a Polônia. A França tem o seu anjo da guarda. Eu acho que os católicos franceses ainda vão mostrar... As pessoas estão subestimando a força ainda dos católicos franceses, que podem ser uma minoria, mas eles são a minoria... Visitar Aachen. Cara, visitar Aachen é top, hein? Mas Aachen fica no território da Alemanha hoje, né? Salvo engano. As pessoas subestimam a força dos católicos franceses, que são bem tradicionais. E que são bem combativos, tá? Eles são minoria, mas o futuro nosso vai todo mundo ficar assim como eles. Você acha que vai ser como? Você acha que vai todo mundo ser maioria católica e tal? O Brasil talvez pela promessa de Fátima, a situação não seja tão pesada quanto em outros lugares, talvez. Não sei dizer. O crescimento católico, Frei Gilson pode, sei lá, converter o Brasil, metade do Brasil, via Vilela, via sei lá o que. Frei Gilson converte geral. Todo mundo vira tradismático no Brasil. E aí o Brasil entra no modo sobrevivência e tal, e a gente não afunda. Mas eu acho que a tendência dos cristãos é ser essa minoria a sobreviver nessa nova era. Eu vou continuar promovendo o estudo dessa figura de Carlos Magno. Eu acho que é fundamental. Leiam a vida do Carlos Magno, do Einhard. Falei sobre ele no curso de filosofia política. E acho que do nosso ponto de vista, para nós não seguirmos o mesmo rumo da França, que claramente está se candidatando a ser o primeiro país do Ocidente a cair, né, a desabar, nós temos que começar a criar as nossas próprias comunidades, né? É por isso que eu pivoteio muito do Filosofia do Zero para essa questão de comunidade. A gente sempre teve esse elemento forte do estudo, isso aí tá em vigor ainda, tá totalmente... É o centro, claro. Porque o centro, a restauração cultural tem que passar pelo estudo, não tem outro jeito. Tem que primeiro estudar. Só que eu não acho que é só questão de estudar sozinho, acho que as pessoas têm que começar a formar grupos, começar a se unir para estudar, começar a formar comunidades. E então, o Filosofia do Zero, eu coloquei forte essa coisa de comunidade, forte. Agora a ideia é que as pessoas se organizem nas cidades e comecem a se unir para estudar, como já acontece em várias cidades, só que agora isso vai ter uma ênfase maior. A Filosofia do Zero foi a melhor coisa que fiz esse ano, fantástico. E o curso, nós estamos nos últimos dias para o curso de Filosofia Política, que vai até essa quarta-feira. Então, eu recomendo fortemente que vocês vão no curso de Filosofia Política, tá? Quem não assinou ainda tem que assinar agora, porque só tem mais 2 dias para pegar o curso de Filosofia Política, então é a última chance. Mas vocês vão fazer o curso de Filosofia Política, são 6 horas. É um investimento de tempo, mas vale a pena. Eu quero genuinamente que vocês assistam às 6 horas do curso de Filosofia Política. Essas são as aulas novas, tem mais material. Na verdade, o material completo é mais de 6 horas, mas as 6 horas é o material novo, né? Original novo que saiu agora. Vocês precisam pegar um tempo para pegar essas 6 horas, para assistir essas 6 horas. É importantíssimo estudar filosofia política nesse contexto, porque nós estamos numa fase de transição civilizatória. Nós estamos em transição civilizatória, nós estamos num momento de fim de festa, de transição, de fim de ciclo civilizatório. Então nós precisamos de muita sanidade e compreensão nesse momento de transição. As coisas vão circular, a coisa não vai ficar do jeito que está agora, a coisa está começando a cair, entendeu? A gente está na descida do círculo, né? Então essa descida do círculo, bora fazer comunidade de Filosofia do Zero em Paris. Inclusive, para quem é da França e tá aí, e não assina Filosofia do Zero agora, entra agora e abre. Já abre, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso agora, quem está assistindo a live. Quem é de outras cidades, vamos aproveitar o Filosofia do Zero para começar a estudar essa unidade perdida,
para começar a voltar à sanidade política em todas as cidades. E vamos organizar um grupo Paris agora, tá? Quem tá aí e tem qualquer relação com a cidade de Paris, com a França, entre lá no Filosofia do Zero. Quem não é assinante, assina. Entra lá no Circle, que é a ferramenta da comunidade, e já monta um Filosofia do Zero Paris. E vamos começar a juntar as pessoas para estudar. Inclusive, o Filosofia do Zero Paris pode começar lendo a vida de Carlos Magno, começar a pegar com a vida de Carlos Magno em celebração, em resposta aos acontecimentos recentes. A gente vai voltar a ler sobre Cura d'Ars, sobre Joana d'Arc, sobre Carlos Magno e tal. Acho que esse, na vibe de filosofia política, eu acho que a gente pode ter já um estudo especial para isso. Então, quem é de outras cidades, aproveitem agora para se reunir na sua cidade, via Filosofia do Zero. Entra lá na Filosofia do Zero, tá aqui, ó, tá fixado o link, tá na bio, para quem tá no Instagram, e para quem tá no YouTube ele tá fixado ali no chat. Entra lá na Filosofia do Zero, monta uma comunidade na sua cidade, reúne as pessoas e começa a estudar filosofia política profunda, filosofia política real. Vamos voltar a entender o que está acontecendo. O biógrafo eu vou escrever aqui no chat, é Einhard. É um biógrafo. A História da Igreja também é maravilhoso, do Daniel Hobbes. França é um lixo, eu sei, mas os nossos países todos no futuro são a França. Paris é só o nosso futuro, tá? Desculpem falar duramente, mas esse é o Ocidente. Paris é o futuro do Ocidente inteiro. Se o Ocidente não entender o que deu errado na França e o que a gente tem que fazer para não cair no mesmo erro. Paris é o lixo do lixo. E sendo o lixo do lixo é porque foi o auge do auge. Daí você tira que realmente uma batalha muito mais profunda. Então, quem está em outras cidades, organizem. Pega a sua cidade lá, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, organiza a sua cidade, começa a juntar as pessoas. Mas a Filosofia do Zero Paris, tá? A gente vai criar já vamos organizar no Circle isso e botar os alunos que nós temos lá para começar a chamar pessoas, entendeu? Inclusive, só uma coisa, tá? Não vai ter material tão cedo em francês, mas eu acho que eu deveria fazer material em inglês. De qualquer maneira, vocês podem também chamar os seus amigos franceses para participar do grupo e ir passando material para eles em francês. Não é um problema as reuniões do grupo serem em francês, entendeu? A abertura da Copa é isso, cara. Tá tudo na linha. O que é louco também é que vocês estão acompanhando as últimas lives, né? Vocês podem não me deixar mentir nesse momento. Então é isso. Vão lá, ó, a Filosofia do Zero tá ali tá no link, montem as comunidades. Tá ali fixado no chat, tá na bio do Instagram. Mas vocês não vão me deixar mentir. Isso aqui tá encaixando com o tema de todas as últimas lives que a gente tá falando. Quem tá aqui pode dar o testemunho se o que tá acontecendo na França encaixa com restauração cultural e com o que tá sendo falado nas últimas lives. Podem dar testemunho quem acompanhou as últimas lives, os últimos comentários, se tem a ver. Inclusive quem viu o curso de Filosofia Política, se tem a ver com o que está acontecendo na França. O pessoal que já assistiu o curso de Filosofia Política pode falar se tem a ver com o que a gente está acontecendo. Porque parece que é loucura, parece combinado, entendeu? O pessoal mandando completamente, total. É lógico, é isso mesmo, com certeza, tudo a ver. Cara, isso é exatamente, mandando aqui, isso é exatamente o que tudo a ver. Isso é exatamente o que falaram no curso de Filosofia Política. Tipo assim, cara, é loucura. Qualquer pessoa que precisa sair de casa não faz o melhor, sabe que a gente está bem pertinho dessa França atual, pós-apocalíptica Blade Runner. Total. O Blade Runner eu acho que é São Francisco, até porque é chinês tudo. São Francisco tudo é chinês. Mas
A Fury Road vai ser na França. A França tá mais pra Fury Road, na verdade, acho que a França é mais Mad Max e o São Francisco é mais Blade Runner. Eu acho que é só você escolher a sua distopia correta, né? Acho que a França tá mais pra Mad Max mesmo. Cara, é tão podre no nível da França que eu já tive vários. Eu falei tanto do Islã aqui, porque o Islã é uma força oposta à França. Mas eu já tive vários amigos que foram pra França e falaram: cara, no fundo meu amigo era o islâmico porque é o único cara sensato que tem. Você não tem noção do que é o woke francês. Então daí você tira o nível da. É um problema multinível, né? A tomada islâmica é a destruição completa da França. Só que o islâmico ainda é são perto do woke francês, que é mais anti-França do que o islâmico. O islâmico, se brincar, ele ainda defende mais o cristianismo na França do que o woke francês. É que o woke francês também, aí chegou no fundo do poço mesmo. Aí chegou num nível que não tem nem um de Gaulle furado, que dirá Carlos Magno. O problema do Charles de Gaulle era achar que ele ia restaurar a França com um sistema que era contra ele. Nunca vai acontecer. Não vai rolar. E aí o Charles de Gaulle tomou na cabeça, tomou um tapa na cabeça, porque ele foi lá, fez fez todo o negócio e mandaram ele embora. Falaram: valeu, de Gaulle, obrigado por montar a nossa Constituição, todas as coisas, vaza. Mesma coisa que fizeram com o Churchill. Churchill e de Gaulle tiveram destino parecido. Muito legal, obrigado por lutar pelo nosso lado, viu? Agora vaza, que a gente da esquerda vai mandar aqui mesmo. Você foi um ótimo cara que a gente usou para resolver uns problemas aqui nossos, agora a gente manda. Infelizmente, de Gaulle e Churchill, o papel histórico deles está um pouco limitado a isso, que a esquerda usou um pouco eles. Eles foram pessoas combateram lá, resolveram algumas crises da época e aí depois tiraram os caras na hora que não era conveniente. Péssimo, terrível, mas a história real foi um pouco isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. Amanhã a gente vai ter live de novo, 12h10. A gente fez essa live especial aí da França. O algoritmo tá nos pegando toda vez que eu falo se eu falar de Gaulle, trava. Cara, tudo que... Eu acho que eu devo estar batendo o algoritmo deve estar com o script. Essa live aqui no script a gente tá zerando. Então aproveitem, ó, que tá zerando no script, se inscrevam no canal, ative as notificações para driblar o algoritmo mínimo. O olho de Sauron tá vindo pesado. E estou aqui em Paris, foi demais ouvir você, ó. Você que está em Paris, entra no Filosofia do Zero, vai no bio agora, monta um grupo Filosofia do Zero Paris, vamos organizar as pessoas para estudarem. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos vocês. A França é católica, ótima frase para a gente encerrar. Abraço para todos e até amanhã. Cara, inclusive ele deu um bug muito estranho que ele não tá mostrando o chat pra mim aqui, ó. Tipo, eu não tô conseguindo visualizar o chat, ele me tirou aqui. Mas vamos... É isso, pessoal. Um abração pra todos vocês.